Falando sobre esse cenário regional, mas puxando um pouco para o nacional, né, um dia triste aí para a música nacional brasileira, acabo de receber a informação de que a cantora Rita Lee vai ser homenageada em Salvador na quinta-feira, né, durante a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que vai ser realizada aí em Salvador, no Concha Acústica, junto com o presidente Lula, né, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Né, a Lei Paulo Gustavo, que foi uma conquista aí do setor cultural, é um setor que foi bastante prejudicado durante a pandemia da Covid-19. Foi uma legislação bastante difícil de ser aprovada, né, muito negligenciada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E soube, né, secretária, que você estava em reunião, inclusive, com esses representantes da Lei Paulo Gustavo antes, né, dessa entrevista. Queria saber como é que está a perspectiva para a realização desses editais, né? A lei vai ser realizada aqui no Ceará por meio de chamamentos públicos, de editais. O Ceará deve receber em torno de 178 milhões de reais, né, a ser destinado ao Estado, aos municípios. Queria saber se há alguma atualização com relação ao recebimento desses recursos. O que é que a gente tem de novidade? Bom, primeiro que para nós vai ser uma alegria muito grande. Vamos estar lá em Salvador na quinta-feira, acompanhando o ato de assinatura do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo e não poderia ser diferente por parte do Ministério da Cultura de fazer, nessa ocasião, uma homenagem à Rita Lee, né? E esse ato, né, que acontecerá no Teatro Castro Alves, lá em Salvador, ele vai, consequentemente, apresentar ali um cronograma também de execução da lei em todo o Brasil, né, porque nós estávamos exatamente no aguardo da publicação do decreto de regulamentação, que é um decreto importante, né, porque ele vai detalhar ali, mais do que a lei, ela traz as regras gerais, digamos assim, e o decreto de regulamentação, ele detalha ali as perspectivas de execução, inclusive prazos, né, de abertura de sistemas, de cadastramento dos planos de ação, né, de períodos para análise dos planos de ação por parte do Ministério da Cultura e, consequentemente, dos recebimentos de recursos. O que nós temos de informação é que logo no dia após, ou seja, no dia 12, após a regulamentação, a publicação do decreto de regulamentação, o Transferigov, que vai ser a plataforma do governo federal por onde os recursos serão operados, já estará disponível para que os estados e municípios possam fazer os seus cadastramentos. O Ministério da Cultura vai fazer, no dia 12, alguns testes de operação da plataforma, né, e os estados já poderão, logo na sequência, cadastrar os seus planos. Aqui no Ceará, nós estamos fechando o processo de discussão com o setor cultural, tanto o setor do audiovisual como as demais linguagens. Então, nesse último mês e meio, nós realizamos uma série de discussões, de encontros, de plenárias, né, com todo o movimento cultural para discutir como que o governo vai receber, o Estado do Ceará vai receber 180 milhões, sendo desses 96 por parte do governo e o restante distribuídos entre os 184 municípios. Fortaleza, por exemplo, vai receber por volta de 29 milhões de reais. Né? Então, nossa meta é, na reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais agora, do mês de maio, a gente já aprovar o plano de ação, né, como consequência dessas discussões que vem acontecendo com os fóruns, com os coletivos, né, dos diversos municípios do estado, para que logo na sequência a gente possa cadastrar e já no mês de junho receber o recurso para iniciar os procedimentos de execução aqui. Né? A gente vai precisar alterar a lei orçamentária, regulamentar a lei no estado e lançar todos os editais. Então, sim, a lei aqui será executada por meio do lançamento de chamamentos, de prêmios, né, de editais de fomento, para que a gente possa... a Lei Paulo Gustavo é uma lei que ainda surge nesse contexto emergencial, né? Então, é uma lei que vem ainda ali com o intuito de socorrer o setor das consequências que a gente sabe que a pandemia ainda deixou, né, para todas as áreas. Então, por mais que a gente já esteja realizando normalmente as atividades culturais, o impacto para as micro e pequenas empresas, para as produtoras, para as pequenas realizadoras, para os institutos e associações que desenvolvem ações, né, culturais aqui no nosso estado e em todo o Brasil, eles ainda são sentidos, né? Muitos espaços fecharam, muitas empresas de pequeno porte sobreviveram com muita dificuldade. Então,
além dos recursos que foram recebidos pela Lei Aldir Blanc, essa nova injeção de recursos no setor cultural brasileiro será muito importante nesse processo de retomada e nesse processo de recomposição do setor cultural, que mesmo com toda a crise vivida, a gente viu aí nos estudos do Itaú Cultural a importância para o PIB nacional, né? Então, é um setor muito importante para a economia brasileira, para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado, e nós vamos ter muito empenho, né, por parte aqui da Secretaria, tanto para executar esses recursos, como também para apoiar os municípios cearenses na execução dos recursos recebidos por parte dos municípios. Muito bem, então, secretária Luísa Sela, muito obrigada.